Olá, eu sou Lígia Porchat, vim aqui para mais um Athena Talks para comentar sobre o resultado dos nossos fundos de fevereiro de 2026 e também um pouco sobre as expectativas para os nossos mercados de crédito, o ambiente que a gente está passando com relação aos spreads, risco, nossa visão para algumas empresas especificamente. Vamos começar? Na tela, dessa vez, eu sempre começo com os resultados do nosso fundo, mas dessa vez vamos começar com os retornos dos principais índices. O CDI, no mês de fevereiro, ele teve um crescimento de 1%. Tem menos dias úteis em fevereiro por conta de feriado de carnaval, então é por isso que ele está um pouquinho abaixo aí do que vinha. A gente teve um IPCA de 0,84. Eu acho que o grande destaque mesmo do mês, em termos de retornos, evoluções, foi o índice Bovespa, que subiu aí mais de 4%, como vocês podem ver. Também a valorização do real, chegando aí a quase 2,5%, acho que é um bom destaque. E o IMAB. O IMAB aí no 1,79, que na verdade é aquela cesta de títulos do Tesouro atrelado à inflação, o IPCA. E foi 1,79 de rentabilidade. Notem como foi muito acima do CDI. 1,79 comparado com 1. Claro que o IMAB ele tem aquele componente de volatilidade que o CDI não tem. Até porque ele é uma cesta de títulos atrelados ao IPCA que tem diversos vencimentos, então carregam consigo a sua volatilidade. Mas no mês é um grande destaque. Então, dessa vez eu vou inverter. Eu vou colocar agora na tela o retorno do nosso fundo de infraestrutura primeiro. Que eu venho comentando com vocês que ele, nesses patamares de juros reais, que a gente está acima de 7, ele é um fundo que não é redeado. O que é não ser redeado? É justamente quando essa cesta de títulos do IPCA, que é o IMAB, ela se valorizar, o nosso fundo vai se valorizar. Então esse é o grande benefício de você assumir uma volatilidade do fundo. Porque a gente tem que relembrar aqui que volatilidade ela é tanto para o bem quanto para o mal. O que a gente quer aqui é ter um fundo de infraestrutura isento de imposto de renda, não redeado, nesse momento que os juros reais estão muito altos. Por quê? Porque quando esses juros reais fecharem, reduzirem, o fundo vai capturar esse retorno. E esse é um grande exemplo. Olha aí na tela. Para fevereiro, o IMAB, que bombou, deu esse, aí quase 1,70 de rentabilidade, não, aliás foi mais do que 1,70 de rentabilidade, o IMAB aí dando 1,79 de rentabilidade, mas olha a atribuição do nosso fundo, eu acho que é bem elucidativo aqui, fica bem didático. Então, o componente carrego, olha o que vocês podem observar, a gente teve uma contribuição na rentabilidade do fundo de 0,54. Mas a variação da curva, que é justamente esse fechamento das NTs e NBs do IMAB, contribuiu positivamente em 1,20 para o fundo. E aí, e a marcação, que é esse menos 0,30, o que é essa marcação dos ativos? De fato, é o spread abrindo. Então, sabe essa pergunta que a gente sempre recebe? E se os spreads abrirem? Porque os títulos isentos eles estão sem spread? Então, é isso. Teve uma leve abertura. E a gente perdeu 0,30. E despesas, o componente de despesas é bem pequeno, 0,06 negativo, o que contribuiu, tudo somando, qual é o resultado do fundo no mês, do nosso fundo de infraestrutura? 1,37%. Então, olha que interessante, versus um CDI de 1. Então, a gente rendeu aí 37% acima do CDI, Deu 137,42 do CDI. Lembrando que se você fizesse o gross up é mais de 150 do CDI, Porque ele não paga imposto. E no ano, o fundo está mais de 150% do CDI, uma rentabilidade de 3,28 para um CDI de 2,17. Olha que interessante e como é o benefício de você estar agora alocado num fundo de infraestrutura não redeado. E se o fundo fosse redeado, gente? Vocês já pararam para pensar? O que acontece? Talvez vocês tenham alocações em fundos redeados. Essa componente variação da curva de 1,20 não existiria no fundo redeado. Porque o fundo redeado não captura as variações da curva. Então a gente só teria 1,37 menos 1,20 a rentabilidade. Então o fundo teria dado 0,17. Fazendo grosso modo, 0,17, ou seja, bem abaixo do CDI. Positivo, mas muito abaixo do CDI. Então é muito importante, nesse momento, na nossa visão,
né? Óbvio que e é claro que tudo é uma questão de alocação. É possível ter alocação em diversos estilos diferentes de fundos, mas é muito importante ter essa consciência que um fundo não redeado tem esse componente agora, que na nossa visão é bem positivo, porque você captura o fechamento da curva e a gente tem uma expectativa de haver mais fechamentos de curva nos próximos meses. Agora sim, né, começa o Athena Talks como todos os outros, colocando na tela a rentabilidade dos nossos fundos pós-fixados. Então vamos ver. O Tapir, o Yield D30 e o Prev XP. Foi um mês, gente, fevereiro, extremamente positivo para a Athena. E extremamente positivo não porque a rentabilidade foi extremamente elevada. No Tapir, como vocês podem ver, foi um pouco acima de 101% do CDI, no Yield D30 um pouco acima de 103% e no nosso fundo previdenciário 101,74% de CDI. E no ano, todos os fundos também acima do CDI, 104%, 105%, 103%, respectivamente, os nossos fundos pós-fixados, tá? Por que eu falei que então ele foi extremamente positivo? Porque é importante a gente colocar também em contexto. Fevereiro foi um mês muito desafiador para os fundos de crédito privado no Brasil. Quando a gente olha, a maioria dos fundos teve resultado abaixo do CDI. Eu diria que até abaixo de 80% do CDI. Muitos fundos. E muitos fundos de casas sérias, casas que fazem o trabalho de diligência corretamente. E por que isso está acontecendo? Então foi um mês assim duro, vamos dizer assim, para a indústria. Tá? Então quando a gente olha, e agora mudando, saindo dos resultados, colocando a curva, primeiro, vamos olhar a curva DI futura que eu sempre mostro, é a NTNB. A curva DI, como vocês podem ver na tela, não teve nada demais. Ela se manteve aí, na longa no 13,4, a curta, poucos movimentos. Claro que durante o mês tem mais movimentos, mas quando a gente olha a foto final do mês de fevereiro com foto final do mês de janeiro, não teve nada demais. O que é um destaque, eu acho que para fevereiro, é a NTNB, que é justamente por isso que nosso FINFRA bombou. Olha lá, a gente olhando hoje, e quando eu falo hoje, gente, é sempre o fechamento do mês, tá, de fevereiro. A gente está numa curva que vai de 7,6 desde a B30 ali, até 7 na B55, na longa. Como é que a gente estava um mês atrás? Ela estava num patamar acima. Aí teve a longa fechando 0,1, né, 10 basis points, e na ponta mais curta 0,2 a 0,3. Então houve um fechamento do juro real, né, das NTs e NBs. Então acho que esse é um impacto importante que a gente teve, acho que nos movimentos de mercado. Há uma expectativa aí de queda de juros para começar meio agora em março. A gente agora, obviamente que com a guerra do Irã, coloca um grau de incerteza, né? Como é que vai ser o impacto nos juros, no posicionamento do Banco Central, e vai ter uma consequência inflacionária por conta de suprimentos, aumento do preço do petróleo. E aí, já adiantando, na nossa visão, claro que é uma incerteza, mas em tese deveríamos ter o início dessa virada do ciclo ainda em março, continuando. A gente espera ainda uma queda de juros para março, tá? Então isso já antecipando. E voltando ao mercado de crédito privado, o que pode ter contribuído para os resultados de fevereiro, eu diria de uma maneira generalizada, os fundos estão sem gordura para aguentar desaforo. E o que eu quero dizer com sem gordura para aguentar desaforo? Os fundos estão num carrego muito próximo do CDI. E a duration desses fundos, da média da indústria, ela está significativamente mais baixa do que costumava ser, mas ainda assim não tão baixa quanto a nossa, né? Quando a gente olha a duration, para vocês terem uma ideia, a duration média do yield D30 está abaixo de 1, quando a gente considera o caixa do fundo. O duration média abaixo de 1 é extremamente baixo para um fundo de crédito. Então, quando a gente olha alguns pares nossos, estão com a duration 2, 3, 4, ainda que não seja tão alta, ela sente mais uma leve abertura. Então, eu acho que o grande destaque que eu gostaria de colocar para vocês esse mês é a evolução dos spreads da Apvida. É um nome que pouco se falou, né? Aliás, ninguém falou de Apvida no mês de fevereiro. Olhem na tela. A gente aqui destacou, eu trouxe para vocês os 5 emissões de Apvida. A Apvida 16, a 15, a 17, a 19, a 28 e a 0.
Olha a evolução, desde 1º de fevereiro até o final de fevereiro. Então a gente vê que no meio do mês já teve uma leve elevação aí nas taxas e no final do mês uma brusca elevação, né? Por que isso aconteceu? Para ser muito sincero para vocês, a gente não sabe, mas obviamente a gente analisa e tem alguns chutes. Vamos dizer assim, o que a gente nota é que teve uma venda muito forte, um volume de vendas expressivo no mês de fevereiro. Então isso é provavelmente um asset grande vendendo e acaba que existe uma pressão de venda em termos de volume. Quando isso acontece, naturalmente a taxa sobe, né? Porque o preço cai, né, do ativo, a taxa sobe, que é o inverso do preço. Então você quer vender, tem um volume muito grande de venda, você tem que diminuir o preço. Isso pode ter influenciado. Claro que existe um contágio também, às vezes o mercado, por que a taxa está abrindo? Então, por que venda? Por que alguém deu call de venda? Então, isso também pode acontecer, mas especificamente a Apivida, a gente não enxerga uma deterioração tão clara assim no crédito. Mas um destaque importante, a gente tem esse crédito vedado aqui na Athena. Nós não aprovamos a Apivida para nenhum de nossos fundos. O que não significa, quando a gente não aprova um crédito, uma empresa, não significa que eu acho que vai acontecer algum default, que vai ter uma reestruturação. Não, simplesmente a gente não fica confortável em prestar dinheiro para tal empresa. E a gente aqui é vedado mesmo a Apivida. E aí tem até uma questão qualitativa. A gente não gosta do modelo de Apivida, né, tanto no equity. Né, a gente não gosta de ter ação de Apivida no equity. Eu acho um modelo de negócio muito conflitado, onde é um modelo verticalizado, onde a gente quer que o beneficiário do plano de saúde ele vá embora, né, logo, porque é custo. Então, como é um processo verticalizado, tem todos os protocolos, a empresa pode ser muito séria, mas a gente de fato não tem capacidade para analisar o que acontece lá dentro. E eu acho que também tem muitos hospitais, um retorno muito ruim, muitos hospitais mal operados pela Apivida, e a gente não fica confortável em estar nesse modelo de negócio. Além de tudo, acho que a alavancagem, toda a estrutura de capital, o desafio do setor, concorrência, então a gente fica extremamente desconfortável de ter esse crédito nas carteiras, então a gente não tem. Então, dito isso, ainda assim, acredito que não seja um caso específico de deterioração que tenha puxado esse papel para cima. Mas, de novo, a gente vai continuar acompanhando. Obviamente, é importante acompanhar todos os créditos, sejam eles aprovados ou não para nós. Enfim, nos próximos meses, vamos ver. Eu trago aqui no próximo Athena Talks a evolução de Apivida. A gente continua falando dela. E um outro destaque que eu gostaria de colocar aqui é Cosan. Né? A gente muito está se falando de Raízen, eu acho que já está um case mais óbvio, mas a própria Cesan 18, quero colocar na tela, foi um caso de abertura. E essa a gente tem na carteira. Tá? E mesmo assim, nossos fundos foram positivos, né? Acima do CDI, não só positivos, como acima de 100% do CDI. E por quê? Porque a gente tem pouco. Aí vem a questão da diversificação dos ativos. Você pode ter um ativo que não desempenhou tão bem no mês? Pode. Mas, para falar a verdade, no final do mês, especificamente, ele até fechou, né, a Cesan 18. Mas a gente nota essa abertura, né, da Cesan 18. Por que aconteceu isso? Eu acho que teve uma influência muito importante de Raízen, do grupo como um todo. A gente olha, não só Rumo, Cosan, até Compass, a gente vê essa leve abertura porque está tendo um caso em Raízen que tem o contágio porque é do mesmo grupo. E acho que com razão mesmo. Apesar de Cosan, a gente está bem tranquilo com a Cosan 18. A gente tem na carteira Cosan, mas não temos Raízen. De novo, Raízen sempre foi desaprovado o crédito aqui na Athena. Então a gente tem zero exposição a esse ativo. Mas seguimos com a nossa Cosan 18. Mas é um exemplo que também pode ter contribuído para outros fundos que têm a Cosan na carteira para esse resultado tão ruim de fevereiro. Então a gente teve Raízen, Cosan, Apivida, Cora, Oncoclínicas e mais recentemente, gente, Grupo Pão de Açúcar, que nós também temos zero exposição. Então olha que o ano mal começou, né, 2 meses, e já temos muitos casos para contar aqui. Não é nem o Ambipar e Braskem, que esse ficou para o ano passado. Então a gente já teve mais um caso, o Grupo Pão de Açúcar, impactando aí as cotas dos fundos. Mas aqui eu quero trazer para vocês uma tranquilidade que nós, aqui na Athena, nós não temos nem Grupo Pão de Açúcar, nem Apivida, nem Raízen,
zero exposição. Inclusive, não só não temos, como a gente está trabalhando em todas as nossas carteiras com um número de emissores muito baixo. A gente prefere agora, nesse momento, priorizar a qualidade. Então a gente diminuiu muito ao longo dos meses do ano passado, de 2025, o número de emissores. Então enquanto a gente vê casas que trabalham com a diversificação em excesso, que inclusive já fiz até post no LinkedIn sobre isso, que não é o nosso estilo de gestão trazer 100, 150 emissores para a carteira, eu não compartilho desse tipo de filosofia de investimento, eu prefiro que a gente entenda profundamente dos ativos e tenha menos ativos, mas também não tão menos assim como estamos agora. A gente está com em torno de 25 a 35 ativos na carteira, emissores nas carteiras. Isso realmente é baixo, é um número muito baixo. Só que os nomes são muito positivos. Então, a gente tem muitos bancos, Bradesco, Itaú, Safra, Votorantim, Banco do Brasil. Isso e numa proporção elevada. Então a gente tem poucos nomes, mas nomes de muita qualidade. E quando a gente vê um mês que tem leves aberturas, nada específico, mas leves aberturas nos spreads, e os fundos com os carregos baixos não aguentando o desaforo, então a consequência é esse mês aí desastroso que a gente viu na indústria. Por isso que eu finalizo agora dizendo que eu comecei falando que os nossos resultados foram excelentes. Claro, acima do CDI, pouca volatilidade, consistência, que eu sempre falo que é o nome do jogo, num contexto onde a indústria foi muito mal, é óbvio que a gente considera o resultado nosso excelente. E para frente, em termos de carrego, eu acho que a gente segue nesse jogo do yield D30 e Tapir. Gradativamente a gente espera um aumento do carrego à medida que a Selic também vai caindo e a gente conseguir trabalhar essa carteira. Então a gente está bem otimista do ponto de vista de spreads para esse ano, para nossa carteira. Hoje o yield está com um carrego na casa dos 106 a 107 do CDI, o que a gente sabe que não é tão grande, mas ainda com um patamar de Selic tão elevado, é um retorno muito bom. O Tapir segue cumprindo seu papel, é um fundo de liquidez diária num carrego de 102% do CDI, 103% eventualmente, porque sempre vencem ativos, então a gente troca muito, então a gente fica entre 102 e 103%. E nos nossos fundos previdenciários, a gente espera na casa dos 105%, o que é muito bom nesse cenário. Um cenário de Selic muito alto, e fundo previdenciário que está conseguindo entregar acima de 100% do CDI, está excelente. Lembrando que ele tem o benefício do diferimento do imposto de renda. Então quando você faz exercícios para os clientes, a gente faz isso aqui na Athena, quando você coloca em perspectiva que você difere o imposto de renda, você praticamente ganha 5 pontos do CDI no tempo, claro que não é no D0, no tempo. Ao não pagar imposto no meio do caminho, você consegue rentabilizar esse dinheiro que você não pagou de imposto e pensando numa perspectiva de mais longo prazo, que é o fundo previdenciário, você ganha 5 pontos de CDI aproximadamente. Então se o fundo estiver dando 103, 104, no tempo é como se ele estivesse dando 108, com o mesmo risco de um outro fundo de crédito de risco baixo, né? Eu quero dizer, no nosso caso high grade. Então é um produto que eu sempre acho que faz sentido para compor a carteira também dos nossos clientes, até porque a gente tem que se planejar do ponto de vista tributário, né? Do ponto de vista de impostos, é muito importante. Então, fundo de infraestrutura isento de imposto de renda, fundo de previdência que difere imposto e, obviamente, fundos pós-fixados que ainda têm carregos interessantes, fazem sentido. E, claro que eu acredito que, além de tudo, é muito importante a gente observar o risco das carteiras para tudo isso, porque a gente está correndo um risco de crédito em todos esses investimentos. No nosso lado aqui da Athena, a gente segue muito confortável com a nossa carteira. Eu acho que os nossos carregos para esses patamares de juros se justificam muito porque o nosso risco é muito baixo, que é muito traduzido na nossa baixa volatilidade, e quando o mercado estressa, a gente vem aí mostrar o que é esse resultado desse trabalho de foco no risco, na qualidade das empresas, abrir mão de retorno nos momentos que a gente teve que abrir, não colocando coisas ruins nas carteiras, e a consequência é isso que a gente está colhendo agora. Um resultado continuando aí, começando o ano muito bem, com consistência, com uma indústria que não está indo tão bem assim. É isso, pessoal. Esse foi mais um Athena Talks e a gente se encontra no próximo mês. Até lá!